Hoje vamos conhecer os países mais pobres do mundo. Aliás, o que é que realmente caracteriza um país como pobre? A gente vai conhecer um pouco mais dessa história, aliás, de tantas nações que estão lutando tanto, mas não conseguiram chegar a uma qualidade de vida que talvez você tenha aí na sua casa, com tranquilidade. Se liga porque o mundo de fato começa agora. A gente começa o Mundo de Fato de hoje respondendo uma pergunta muito importante. O que faz uma nação ser pobre, ou pelo menos classificada como uma nação pobre? Um país é considerado pobre quando apresenta baixa renda per capita, baixa produtividade econômica, dependência das exportações e pobreza de uma nação que tem privação de necessidades básicas como saúde, educação e saneamento. Agora que você de fato entendeu o que caracteriza uma nação como pobre, a gente vai conhecer agora a classificação dos países mais pobres do mundo. A gente começa por Madagascar. Você já deve ter ouvido falar com certeza. O país se tornou independente da França a partir de 1960, ou seja, é uma história recente. Mas o país ele vive conflitos internos, politicamente instável, e isso provoca uma certa instabilidade econômica também do país, do governo, da população em geral. Madagascar ainda apresenta uma das maiores taxas de pobreza do mundo, em torno de 75%. O crescimento é lento e a inflação atualmente ultrapassa os 8%. Agora, para sermos sinceros, o país enfrentou todas as dificuldades possíveis. Pandemia, invasão russa da Ucrânia que também pressionou o país, pressões inflacionárias globais e problemas comerciais. Além disso, Madagascar está entre os 10 países com mais sensibilidade à instabilidade climática do planeta, ou seja, o país é literalmente um centro de instabilidade climática, o que também influencia para sua economia se tornar um desastre. Um outro país que aparece nessa lista é Libéria. A república mais antiga da África se encontra em uma situação degradante. Havia grandes expectativas quando o ex-astro de futebol George Weah assumiu a presidência em 2018. No entanto, os anos dele no cargo foram marcados por alta inflação, desemprego, crescimento econômico negativo, ou seja, não cresceu nada. Até que em 2023 ele foi derrotado pelo líder da oposição em uma nova rodada nas eleições. Mesmo assim, a situação do país é uma das mais precárias do planeta. A taxa de pobreza da Libéria, segundo o Banco Mundial, também diminuiu, mas ainda está em torno de 26%. Em outras palavras, 26% da população está na linha de pobreza. Um outro país que aparece na nossa lista é a Somália. Nos últimos anos, esse país de 17 milhões de habitantes no chifre da África fez progressos notáveis em meio a desafios extraordinários. Apesar da pandemia, de uma rápida sucessão de inundações e secas severas, de uma infestação histórica de gafanhotos e de grupos insurgentes islâmicos que tentaram derrubar o governo central, a Somália conseguiu avançar em algumas reformas estruturais importantes e progredir na cooperação comercial regional. Ainda assim, a Somália apresenta uma situação extremamente frágil, com 70% da população vivendo na extrema pobreza. Outro país que apresenta-se nessa lista é a República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, apesar da palavra democrática, sofreu bastante com ditaduras, uma política extremamente hostil em relação à economia e à sua população, fazendo com que esse território sofresse diversas guerras civis, protestos que, na verdade, não resultaram em mais nada do que mais crise econômica, o que levou a República Democrática do Congo a se apresentar como um dos países mais desastrosos na economia do planeta. A infraestrutura inadequada de transporte, energia, comunicação continua a limitar o crescimento econômico, enquanto a corrupção generalizada mina a confiança pública dentro do país e fora também, e impede o uso eficiente dos abundantes recursos do país. Gente, a República Democrática do Congo é um dos países com maior potencial de riqueza do planeta. Pois é um contraste.
Enquanto o país se apresenta como um dos mais pobres do mundo, tem também um dos maiores níveis de potencial para sair dessa situação. Afinal de contas, a riqueza mineral que o país tem poderia levá-lo a uma situação completamente diferente que o país vive atualmente. Segundo o Banco Mundial, a República Democrática do Congo tem potencial para se tornar uma das nações mais ricas da África e um motor fundamental para o crescimento de todo o continente. Um outro país que aparece na lista é Moçambique. Rica em recursos naturais e estrategicamente localizada, essa antiga colônia portuguesa frequentemente registrou taxas médias de crescimento do PIB acima de 7% na última década. No entanto, permanece entre os 10 países mais pobres do mundo. O motivo? Crise climática, política, conflitos internos, levando o país a verdadeira instabilidade econômica. E para piorar a situação, desde 2017, ataques de grupos insurgentes islâmicos têm assolado a região norte do país, rica em gás natural. Além disso, teve eleições, inclusive em 2024, mas, não teve muita confiança nas eleições do país, o que levou a uma verdadeira instabilidade da confiança do público, protestos. Gente, um verdadeiro conflito interno que não leva o país a uma estabilidade para conseguir pensar em uma melhora na economia. O país simplesmente está sobrevivendo. Além disso, a instabilidade climática prejudica a agricultura, elevando os preços de uma população que já tem uma renda per capita baixíssima. A economia em 2023 chegou até a subir, mas no ano seguinte caiu, justamente fruto dessa instabilidade política, econômica e principalmente climática. Outro país que aparece na lista é o Iêmen. Esse país de aproximadamente 35 milhões de habitantes é um dos mais pobres da Península Arábica. Está mergulhado em conflito desde o final de 2014, em consequência da luta pelo poder entre o governo apoiado pela Arábia Saudita e o movimento rebelde Houthi. Essa guerra já devastou vidas, 150 mil pessoas, destruiu a verdadeira estrutura de potência econômica do país. Você sabe, conflitos internos, guerras civis, leva à destruição da confiança, do trabalho e até mesmo da infraestrutura do país. Apesar de tentativas de negociações de paz, a situação econômica do Iêmen permanece sombria. As exportações de petróleo entraram em colapso, a arrecadação fiscal caiu 30% e a insegurança alimentar atingiu níveis históricos, com mais da metade da população das regiões do sul enfrentando severa fome. Um país que talvez você nem conhecia pelo nome, mas que também aparece aqui na classificação dos países mais pobres do mundo. Burundi. O pequeno Burundi, sem litoral, carece de recursos naturais. Foi devastado por uma guerra civil, inclusive. O país tem 13 milhões de habitantes e 80% da população vive em extrema pobreza. E só para você ter uma ideia de como esse país está mergulhado em uma crise alimentar, de infraestrutura, só 5% da população tem acesso à eletricidade. O que é básico para você está faltando para 95% da população desse país. A gente chega agora ao país mais pobre do planeta. Pelo menos pela classificação, a gente já entende que esse país está bem pior do que as outras nações. E olha que o país que eu mostrei para você agora, somente 5% da população tem acesso à eletricidade. Mais de 80% está abaixo da linha da pobreza. E esse país qual é? É o Sudão do Sul. O Sudão do Sul, o país mais pobre do mundo, tem sido assolado pela violência desde a sua criação em 2011. Mas ele é rico em reservas naturais, petróleo em abundância. É um país que tem potencial, mas não tem infraestrutura. Bom, eu já expliquei isso em outros vídeos, né? Tem muitos países que têm muito recursos naturais, mas não têm infraestrutura para retirar e, consequentemente, vender esses recursos. O Sudão do Sul tem pelo menos 128% de inflação e as exportações de petróleo, que representam 90% da receita do governo, foram severamente afetadas por interrupções na infraestrutura, conflitos internos, corrupção generalizada. O país vive uma situação que não se compara a nenhuma outra nação do planeta. O Banco Mundial já projetou que
toda a população viverá abaixo da linha da pobreza, ou seja, 100% da população vivendo em extrema pobreza. E você, sabia desses dados ou não? Bom, eu quero convidar você a fazer a tua inscrição aqui no canal Mundo de Fato. Aqui a gente apresenta a você curiosidades sobre economia e negócios. A gente se encontra no próximo vídeo.